Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunhos de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo. Quero convidar você nos próximos minutos a meditar a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste quarto domingo do tempo comum. Trata-se do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Veja só, São Marcos está nos colocando aqui diante daquilo que é a base da missão de Jesus. Vamos um pouco recapitular, porque afinal das contas nós estamos bem no início do Evangelho dele e estamos somente no versículo 21. São Marcos começa anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e ali ele fala de João Batista no deserto. Depois João Batista batiza Jesus, Jesus vai para o deserto ser tentado e inicia a sua pregação na Galileia, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Logo em seguida vem o Evangelho que nós proclamamos no domingo passado, que é o chamamento dos primeiros discípulos. Bom, até aqui, as coisas seguiram, digamos assim, um curso bastante rápido. Veja, num espaço bastante apertadinho de 20 versículos, São Marcos já narra aquilo que para os outros evangelistas levou muito tempo. Por exemplo, toda a realidade de João Batista, os discípulos de João, a narrativa do batismo que poderia ser mais comprida, depois a provação no deserto, a tentação no deserto, é uma coisa sumária que ele narra em 2 versículos. E logo em seguida, assim, do nada, Jesus já chama os primeiros discípulos. Quer dizer, é uma coisa assim meio que bastante resumida. E eu estou gastando um pouco esse tempo aqui para explicar isso para vocês, para dizer que São Marcos, no fundo, ele está seguindo não uma ordem cronológica, psicológica, porque, veja só, pense bem, não tem sentido nenhum. Jesus até agora não fez nenhuma pregação. De repente ele chega lá, na praia do Lago da Galileia e diz: segue-me, e os 4 discípulos vão e seguem sem saber quem ele é. Parece que o negócio acontece ali do nada. Pelos outros evangelistas, a gente tem os detalhes, a gente sabe que Jesus pregou, a gente sabe como é que foi o chamado, aos poucos. Muito bem. Então, o que interessa é a gente enxergar isso. São Marcos está num esforço aqui de síntese bem no início. E aí, ele vai e narra essa realidade do endemoniado de Cafarnaum. E por que é que a primeira coisa que Jesus faz, primeiro milagre, primeiro sinal prodigioso é esta libertação de um endemoniado? E se conclui o Evangelho dizendo assim: é um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem. Por quê? Porque aqui São Marcos está fazendo a gente compreender que se nós queremos entender a missão de Jesus, não adianta. Você nunca vai entender quem Jesus é se você não entender que ele veio para nos libertar de Satanás. Ou seja, Jesus é verdadeiramente redentor, libertador da opressão e da escravidão de Satanás. Vamos parar para meditar sobre isso. Vejam, São Marcos ainda não falou o que é que Jesus está pregando. Ele colocou somente uma frase bastante sumária, pequenina, onde ele diz que Jesus pregava o seguinte: cumpriu-se o prazo, o tempo se completou. Está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então, na realidade aqui, não é tanto uma questão de conteúdo, mas é uma questão de uma palavra que tem autoridade, uma palavra eficaz, uma palavra que faz as coisas. Veja, a palavra de Jesus realiza, não é, com poder aquilo que as outras palavras não são capazes de fazer. E isto é típico da palavra que vem de Deus, não é? A gente vê lá no livro do Gênesis, no início da criação. Deus cria as coisas com a sua palavra. Ali a gente vê claramente que aqui é uma palavra eficaz. Deus diz, faça-se a luz. E a luz aconteceu. Quer dizer, quando Deus diz faça-se a luz, Ele não está dando uma ordem no sentido que, olha, façam a luz. Aí os anjos vão lá, né, acendem uma luz e a luz acontece. Não, o próprio dizer, o próprio pronunciar a palavra luz faz com que a luz aconteça. A palavra de Deus ela é assim, ela tem essa característica. E Jesus aqui, Ele faz surgir um grande espanto por parte das pessoas, exatamente porque Ele mostra que a sua palavra é diferente da palavra dos fariseus. Os fariseus, eles explicam. Os fariseus, eles mostram que eles têm conhecimento. Mas a palavra deles não transforma as coisas. A palavra deles não é eficaz. E, sobretudo, a palavra deles não mostra esta eficácia que é a única eficácia que interessa, que é a nossa libertação, a libertação do demônio. Eu gostaria aqui que você meditasse sobre isso e que você renovasse a sua fé na fé da igreja de 2000 anos e compreendesse que, de fato, existe a realidade de Satanás e dos seus demônios. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar na existência do demônio. Por quê? Porque eles acham que é uma criação de uma comunidade primitiva, supersticiosa, que é a cultura da época de Jesus, mas Jesus então se adaptou àquela cultura e por isso ele expulsa os demônios, mas no fundo não tinha nada disso, porque os demônios não existem. Vejam, esse pensamento ele é totalmente incoerente e tortuoso. Por quê? Porque nós, católicos, nós acreditamos que houve um progresso na revelação divina. Para e pensa comigo. Como é que são as coisas? Existe o Antigo Testamento e existe o Novo Testamento. O Antigo Testamento, Deus revela as coisas, mas as coisas ainda são imperfeitas. Por quê? Porque é uma pedagogia divina. Deus tinha que ir acostumando o povo. Então ele fala aos poucos. As coisas que Deus ensina no Antigo Testamento são verdadeiras, mas ainda estão encobertas com um véu. E esse véu só vai ser retirado, esse véu só vai ser verdadeiramente eliminado e se vai manifestar a revelação de Deus plenamente em Jesus Cristo, a plenitude da revelação. Então quer dizer que o Antigo Testamento é verdade, mas ainda é imperfeito. Quando chega o Novo Testamento, aí sim a gente vê a revelação perfeita. Pois bem, se você for olhar no Antigo Testamento, você não vai encontrar demônios. Já parou para ver isso? Não tem demônio no Antigo Testamento. Tem uma coisinha aqui, outra ali, assim, mas pouquíssimas passagens em que a gente nem sabe direito interpretar o que é que o autor queria dizer com aquilo. Mas quando Jesus aparece, quando chega a plenitude dos tempos, quando Jesus então começa a sua pregação e diz, completou-se o tempo, né? Chegou a plenitude dos tempos, a gente vê irromper, né, uma quantidade enorme de demônios e Jesus realizando esta transformação extraordinária da libertação dos homens que miseravelmente
estão acorrentados pelo maligno. Então, não tem lógica nenhuma você chegar e dizer que, Jesus falava de demônios, porque aquela comunidade primitiva, ela acreditava em demônios. Não é bem assim, não. No Antigo Testamento não se fala de demônios, tanto que os mais tradicionais, né, na época de Jesus, que são os saduceus, que são uma espécie de tradicionalistas da época, eles não acreditam na existência de anjos e, portanto, não acreditam na existência de demônios. Já os fariseus, que são uma corrente mais liberal, né, que, digamos assim, não são tradicionalistas, os fariseus acreditam em anjos e demônios. Ora, se Jesus não soubesse que existem demônios, se Jesus não quisesse exatamente revelar que existem demônios, ele diria simplesmente, gente, é o seguinte, vocês estão me acusando aqui de estar fazendo esses milagres e esses exorcismos pelo poder de Beelzebu, mas vocês são uns tolos. Os saduceus, eles têm razão, os demônios não existem. Ponto, e acabou. E isso não teria dificuldade nenhuma, porque havia uma boa parte da sociedade daquela época que não acreditava na existência de demônios. Portanto, a existência de Satanás e dos seus demônios não é um mito medieval do qual nós temos que nos livrar. Faz parte essencial e importantíssima da revelação do Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele vem para uma luta. Ele vem para derrotar Satanás. E nesta luta, em que Ele amarra Satanás, Ele nos liberta, nós que éramos escravos e estávamos amarrados a Satanás. Portanto, na realidade deste endemoniado do Evangelho deste domingo, nós devemos ver a todos nós. E é importante ver isso, ou seja, todo ser humano que nasce e não é batizado, ou seja, ainda não foi marcado, né, com o Cristo, em todo ser humano nós vemos ali uma pessoa que está escravizada por Satanás. Vejam o próprio rito do batismo da igreja. Antes de o sacerdote proceder ao batismo, não é? A igreja faz um rito de exorcismo. No ritual antigo, antes do Vaticano II, esses exorcismos eles eram mais explícitos, mas eles continuam mesmo depois do Vaticano II. Por exemplo, em que consiste a unção com o óleo dos catecúmenos? O óleo dos catecúmenos é um óleo que simboliza a força do Cristo, né? Que o Cristo Senhor entre em tua vida como este óleo no teu peito, mas a oração que o sacerdote faz antes é uma oração de libertação, pedindo que aquela criança seja libertada do poder do maligno. Portanto, ali nós estamos presenciando um exorcismo. Esse exorcismo, ele é mais explícito, mais claro, no batismo de adultos. Se você for ver o ritual de iniciação cristã de adultos, você irá ver que a igreja recomenda os chamados escrutínios, né? Nos domingos, nos 3 últimos domingos da Quaresma, a igreja faz os escrutínios, que quer dizer o quê? Exorcismos. Você vê claramente que o que é feito ali com aqueles catecúmenos, aquelas pessoas que serão batizadas, são exorcismos, são orações de exorcismo. Estou dizendo tudo isso porque nós precisamos entender. A humanidade, longe de Cristo, vive uma profunda escravidão. E
é para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade de nós, que somos escravos do egoísmo, do pecado e de Satanás, podermos agora ter a liberdade dos filhos de Deus de amar. E a liberdade de amar é a liberdade de nós nos entregarmos, de nós morrermos pelo Cristo, de transformarmos nossas misérias, nossas cruzes em amor. E somente o poder do Cristo, o poder do Espírito Santo é que é capaz de realizar esse prodígio. Santo Agostinho diz que a salvação é um milagre maior do que o milagre da criação. Quando Deus criou o céu e a terra, e Ele criou o céu e a terra pela sua palavra, e disse, faça-se a luz, e a luz se fez, e assim por diante, Ele realizou um grande milagre, um grande prodígio. Mas, infelizmente, esse mundo passará. Mas existe algo que não passa. É a vida eterna que o Cristo quer nos dar. Então, na redenção, nós recebemos algo muito maior do que aquilo que recebemos na criação. Nós somos chamados a fazer parte agora, não é, da vida do próprio Deus. Somos chamados a ser filhos de Deus no Filho Jesus. Então, que beleza, que maravilha que o Cristo venha nesta luta com a serpente para esmagar a cabeça da serpente, para derrotar Satanás e nos libertar. Assim como Deus no Antigo Testamento libertou o povo do Egito e o conduziu para a terra prometida, também Jesus, novo Moisés, mais do que Moisés, como diz a primeira leitura, né? Aquele profeta que tinha sido anunciado por Deus, que será como Moisés, né? Jesus supera a profecia e as promessas e vem ser muito mais do que Moisés. Moisés, ele foi o profeta que libertou o povo e tirou o povo do Egito. Jesus nos tirou das garras, não do faraó, mas de Satanás. Não para nos introduzir numa terra prometida aqui, neste mundo, mas para nos introduzir no reino dos céus. Então as coisas aqui adquirem uma luminosidade extraordinária. Você vai dizer, tudo bem, padre, me convenceu, eu vejo que essa é a fé da igreja, de fato a igreja, ela crê que Jesus vem nos libertar de Satanás, mas e aí? Como é que a gente vai viver isso? Como é que a gente vai viver essa verdade no nosso dia a dia? Nós vamos ficar agora amedrontados, não é? Nós vamos ficar a todo momento vendo demônios em tudo quanto é lugar? Veja, não se trata de ter medo, porque se o demônio já está derrotado, nós temos que ter confiança em Jesus. Mas se trata de você compreender, porém, que é uma batalha e que não tem esse negócio de eu vou viver um tempo de folga. Sabe por quê? Porque o diabo está esperando exatamente você vacilar, né? Assim, sendo bem concreto, né? Tem muita gente que ainda agora no fim de janeiro ainda está de férias. São João Bosco, né? Grande educador, grande evangelizador, ele dizia que as férias são a colheita de Satanás. É o período em que você passou o ano inteiro comportadinho, fazendo as coisas de Deus, mas como ninguém é de ferro, vamos ficar um tempo sem rezar, né? Chega, né, gente? A gente precisa de férias. Mas de Deus a gente não tem férias, sabe por quê? Porque o inimigo está esperando exatamente você baixar a guarda para dar o bote. Então não tem esse negócio. Você tem que entender
que o diabo, ele não respeita o calendário litúrgico, entendeu? Tem gente assim que, não, nós vamos combater o demônio durante a quaresma, etc e tal, mas depois no tempo de Páscoa, não, é aleluia e é alegria. Sim, no tempo de Páscoa é aleluia e é alegria, mas o diabo está aí, né? Às vezes ele está esperando a Páscoa para transformar a sua alegria pascal na alegria pecaminosa do carnaval. Então, estai atentos e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, está ao vosso redor, como um leão, procurando a quem devorar. Então, quando a gente vive a vida desse jeito, não é para ter medo, não. Veja, Satanás é um cachorro amarrado. Ele tem uma coleira, né, com uma correia comprida, mas que tem limite. Ele pode morder você, mas só se você entrar no raio de alcance dele. Ele vai seduzindo você. Num canto de sereia, ele vai dizendo, vem para cá. Porque se existe a palavra de Deus, existe também a mentira de Satanás. E aqui a grande luta está entre essas duas palavras. Uma palavra eficaz, a palavra de Cristo, a palavra que liberta, é uma palavra mentirosa. Uma palavra que seduz, é uma palavra que conduz à morte. A palavra de Cristo será eficaz se você verdadeiramente se abrir para ouvir esta palavra. Se você der a sua fé e disser, não, Cristo me ama. Jesus me amou na cruz, Ele me ama. É Ele que me ama, eu que não me amo. Eu não me amo porque toda hora eu estou ouvindo as seduções do demônio e estou indo lá colocar a mão para ele me morder. E para eu cair. Então, gente, vamos ser católicos de verdade. Né? Vamos viver aquilo que os santos viveram. Todos os santos viveram essa luta, né, com Satanás. Todos os santos viveram neste estado de alerta, de vigilância. Todos os santos tiveram uma fé e uma confiança ilimitada na eficácia da palavra do Cristo, na sua palavra que nos liberta e nos salva. Então, vamos ouvir aquele que nos ama e parar de ouvir o canto de sereia daquele que nos seduz e nos leva à morte. É importante a gente não ficar esquecido da palavra de Deus. Não tem esse negócio, eu vou à missa no domingo, ouço a palavra de Deus, ufa, me livrei, agora o resto da semana estou tranquilo. Mas pera lá, mas que palavra que você fica ouvindo o resto da semana? Se você passa o resto da semana no Netflix, na novela, no Facebook, nas piadinhas do WhatsApp, nos videozinhos pornográficos do WhatsApp, você está ouvindo a palavra que te escraviza, a palavra que te destrói. Você, assim, vai à igreja no domingo, quem sabe, se você for desses ajuizados, né, que diante do pecado vai e se confessa, você vai lá à igreja, se confessa, né, toma banho, fica cheiroso e depois, na segunda-feira, você se arremessa na lama outra vez. Por quê? Porque você não quer parar de ouvir as seduções de Satanás. Né? Não estou dizendo que tudo que está no Netflix, tudo que está na internet, no Facebook é ruim. Mas como é que nós podemos amar Jesus e ficar tanto tempo esquecidos da palavra dele e esquecidos dele? Então, vivemos essa luta. Vamos para o Cristo. Vamos confiar. Que ensinamento maravilhoso é esse o dele, com autoridade. Ele realmente nos liberta. Ele quer nos dar a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade de amar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.